Olá, eu sou o Luiz Fernando Otero Cisi, engenheiro de som e de acústica. Desta vez, amigos e amigas, quero focar a gênese dos modernos home theaters. Esta história começa com Bill Anson, um dos pioneiros de 4 costados da história do rádio. Com efeito, no início do século passado, esse marcante personagem da história ajudou a construir a exótica indústria do rádio nos Estados Unidos, tal como a conhecemos hoje. A foto da esquerda foi batida por Ruth Solby, filha de Bill. A da direita, com o cruel clarão do flash, fui eu que tive o privilégio de tirar. Ela é uma brincadeira bem humorada, mostrando Bill Anson em sua cabine de rádio, enquanto na sala de gravação está o famoso e internacional vocalista Pat Donald, por sinal, brigando com o microfone. Essas duas caricaturas são algumas das homenagens prestadas a Bill pelas mãos de seu grande amigo Walter Elias, mais conhecido entre nós como Walt Disney. Como consegui tirar essa foto e obter outras com a chancela de Disney? Simples. É que Bill era avô de meu genro, Anson Solby, o filho da Ruth. Em função dessa antiga relação de família com Disney, alguns desenhos originais estão conosco desde que saíram assinados da prancheta do extraordinário mago dos desenhos e da animação. Despretensiosamente, mas de pronto, as figuras revelam a forte ligação que Disney tinha com o áudio. Termos como home theater 5.1, 7.1, 9.2, 22.2, som surround, subwoofer, Dolby, THX, DTS, etc., são frequentemente debitados a favor da tecnologia e do estado da arte e da ciência. Até pode ser. O que não pode ser é que esqueçamos o autor do chute inicial dado na bola dessa pelada, que foi precisamente Walt Disney. O episódio que ora relato começou em 1936, quando a queda de popularidade do Mickey atingiu proporções sinistras. Disney sabia que tinha que reverter esse processo e, para tanto, bolou um antídoto, um curta protagonizado pelo próprio Ratinho. A música escolhida para a trilha foi Aprendiz de Feiticeiro, do francês Paul Dukas. Você sabe, o cinema com som estéreo só chegou ao público consumidor em setembro de 1952, com Isto é Cinerama, diga-se de passagem, precursor do atual IMAX. Entretanto, em 1930, Disney já fazia pesquisas profícuas e criativas com som multicanal para cinema, turbinando suas experiências a partir da genialidade incomum de Alan Blumlein. Disney vislumbrou um novo panorama sônico para seu curta. Era um devaneio de sons fulgurantes que teria que combinar como arroz e feijão com a nova proposta de animação de imagens. Naqueles momentos, isso é o que borbulhava na cabeça do gênio. O resultado final seria naturalmente muito criativo e para lá de engenhoso. Claro, tudo a cores. Um verdadeiro desafio para quaisquer imaginações privilegiadas. Pela primeira vez, a trilha sonora seria formada pela combinação de 3 ingredientes diferentes: música, diálogos e efeitos sonoros especiais. Como era seu hábito, Disney lidava com os componentes que tinha em mãos, sempre focado para produzir o máximo de emoções na plateia. Queria colocá-la num verdadeiro estado de êxtase e de sublimação. A música escolhida foi do gênero sinfônico. Por isso mesmo, Disney fez questão que os espectadores pudessem perceber os sons como se estivessem em um concert hall.
nada parecido com os resultados sônicos acanhados da época que, por sua vez, decorriam do uso de uma só caixa acústica localizada atrás da tela, em posição central. Disney sabia que o programa teria que ser oferecido com muito mais intensidade do que até então. Os níveis de distorção dos sons do cinema daquela época não eram tolerados por ele, razão pela qual teriam que ser drasticamente reduzidos. Simultaneamente, era fundamental que a música fosse oferecida com volumes até então sequer sonhados, de modo muito mais cheio e envolvente do que os cinemas ofereciam. Para a Disney, a dinâmica proporcionada pelas casas de espetáculo da época era coisa de amadores. Por isso mesmo, teria que ser aperfeiçoada em muitos decibéis. Essas eram algumas das exigências de partida de Disney. Quanto aos diálogos, ele simplesmente não abria mão de que, para os espectadores, as falas seguissem em tempo real os respectivos personagens por toda a largura e altura da tela. Claro, sempre com muita cuidado. Inclusive, ele queria dar a nítida sensação de profundidade, ou seja, sons mais intensos, diretos e menos reverberantes para personagens em planos mais fechados, e sons mais atenuados, menos diretos e mais reverberantes para personagens em planos mais abertos. Essas eram algumas das exigências de partida de Disney. Quanto aos diálogos, ele simplesmente não abria mão de que, para os espectadores, as falas seguissem em tempo real os respectivos personagens por toda a largura e altura da tela. Claro, sempre com muita cuidado. Inclusive, ele queria dar a nítida sensação de profundidade, ou seja, sons mais intensos, diretos e menos reverberantes para personagens em planos mais fechados, e sons mais atenuados, menos diretos e mais reverberantes para personagens em planos mais abertos. Finalmente, os efeitos sonoros, até então sequer imaginados, deveriam ser absolutamente impactantes e envolventes. Era a imersão total da qual tanto discutimos hoje, algo vislumbrado por Disney antes de 1930. Outra coisa que Disney sabia muito bem é que a mixagem desses três ingredientes teria que ser continuamente dinâmica e complexa em todos os seus matizes. Portanto, tarefa para um verdadeiro mestre. Só que não existiam mestres nessa matéria, porque até aqueles dias não havia sido feito nada do gênero, nem sequer parecido, especialmente no grau de qualidade exigido por Disney. Os objetivos de desempenho foram claramente colocados por ele, que passou a exigir o possível e impossível de cada um dos engenheiros do seu staff. Outro aspecto que ele não descuidou foi a acuidade do sincronismo entre sons e imagens. Ele considerava isso crucial. Meus caros, quero chamar sua atenção para um fato simples. Hoje em dia, com toda a tecnologia que dispomos, com o concurso de recursos digitais praticamente limitados, com a ajuda de toda a ciência da informática, com uma capacidade computacional de fazer corar os especialistas de apenas uma década atrás, com um enorme acervo de conhecimentos específicos desenvolvidos no seio das indústrias do cinema e da TV, com a evolução das comunicações e da internet, dos celulares e das redes wireless, com o envio de naves a Marte com capacidade de mapear com extraordinária precisão todo o subsolo do planeta. Ainda testemunhamos tropeços gigantescos de sincronismo áudio-vídeo em nossos programas diários de TV. Se você ainda não percebeu o detalhe,
Peço-lhe que passe a prestar atenção nisso. Note que o personagem abre a boca e não tem áudio. Depois ele fecha a boca e o áudio começa, e vice-versa. Cara, não estou falando de dublagem com tradução de um idioma para outro. Estou falando de programas onde se fala português com áudio e vídeo gerados no mesmo endereço no mesmo instante, gravados simultaneamente. Mas então, ora, passe a reparar nesse pormenor. Depois me conta, tá bom? Acreditem, Disney parecia saber exatamente como conseguir o que queria, a ponto tal de, num jantar e em encontro casual que teve em 1939 com Leopold Stokowski, convenceu o maestro a participar de sua empreitada. Stokowski topou de partida porque sabia que assim entraria para a história de modo muito mais intenso. Ele foi um reforço de peso ponderável para o projeto de recuperação da imagem do rato mais querido do planeta. Principalmente porque o maestro já havia se envolvido antes com pesquisas e gravações de música clássica estéreo, inclusive para cinema. Até que lá pelas tantas começaram as gravações nos estúdios Pathé, em Culver City. Eram mais de 100 músicos conduzidos por Stokowski. Mas eis que lá pelas tantas acende-se uma luz amarelo-avermelhada, muito forte. Sim, porque os custos das gravações haviam ultrapassado a casa dos $150 mil. Para que você tenha uma ideia de quanto era isso na ocasião, um Ford de luxo 1939, como o da figura, equipado com motor V8, freios especialíssimos e uma longa série de inovações, custava $742. Isso em 1939. Nesse momento, Disney pressentiu que não teria mais como recuperar o investimento feito até aquele momento. A menos que aceitasse uma sugestão dada por Stokowski no jantar que mencionei há pouco. Sugestão essa até então rejeitada por Disney. A ideia era fazer um longa ao invés de um curta. Seria uma coletânea de 8 episódios diferentes, cada qual com sua própria música sinfônica dando suporte para as trilhas. Disney também resolveu que as novas gravações das músicas seriam feitas na Academia de Música da Filadélfia. Disney não queria mais brigar com a acústica do local das gravações. Por isso, tratou de buscar um local reputado por sua acústica. Mas também influenciou, e muito, o fato dele ter sido o palco da Sinfônica da Filadélfia, regida antes por Stokowski por mais de uma década. Só que desta vez, Disney estabeleceu um prazo determinado para as gravações, 6 semanas e nem mais 1 minuto. O setup de gravação foi ajustado de comum acordo pelos engenheiros de Disney e por Stokowski. Eram 38 microfones levados a um sofisticado sistema de patches, arquitetura fundamental porque todo e qualquer microfone não utilizado num dado momento deveria permanecer fechado. Motivo: reduzir os ruídos de fundo. Essa foi uma ordem direta de Disney. As gravações foram feitas em 9 canais. 6 deles eram close micing. A 7ª pista era um pré-mix das pistas anteriores. A 8ª pista captava o som ambiente, com alguns microfones, e a última continha pulsos de marcação temporal para controle de volume das demais pistas e, também, para o sincronismo jamais descuidado. Portanto, esta última era uma pista de manipulação e de ajuste da dinâmica. Tal sistema de gravação e o sistema de reprodução nas salas, ainda em fase de desenvolvimento no estúdio de Disney, foram coletivamente chamados Fantasound.
numa alusão ao nome do longa, que seria Fantasia, por sinal, uma sugestão de Stokowski, também aceita por Disney no pacote. O sistema de reprodução teria 4 pistas principais: o canal esquerdo, o canal central, o canal direito, tal como são os home theaters de hoje, e mais uma pista para controlar a dinâmica do processo. Ao todo, 58 caixas acústicas, contando com as dezenas delas dedicadas aos canais surround. Os sons surround eram sintetizados via manipulação das pistas anteriores, combinadas entre as disponíveis, que individualmente eram submetidas a rotações de fase, equalizações, alterações de magnitude e modificações de outros parâmetros, inclusive atrasos conseguidos com a ação de relés e com o posicionamento muito bem estudado das caixas acústicas. Quer mais? Então toma lá! A quantidade de caixas acústicas e os amplificadores que as energizavam foram meticulosamente engenheirados para produzir os elevados níveis de pressão sonora exigidos por Disney. Ele sabia que isso era fundamental para obter a dinâmica do som como desejado. Depois de muitos esforços e investimentos pesadíssimos, Fantasia foi exibido pela primeira vez em setembro de 1940 na cidade de Nova York. Mas depois de algumas poucas exibições, vieram alguns percalços tão pesados quanto inesperados. O mais importante deles foi o espocar da Segunda Grande Guerra Mundial. Outro foi o fato de qualquer cinema interessado em exibir Fantasia se ver obrigado a investir uma verdadeira fortuna no sistema de som e no sistema de projeção além das telas, já que Disney exigia áreas de imagem muito superiores ao que eram os padrões da época nas salas de espetáculo. Ora, os tempos eram bicudos. Muitas vezes em minha vida me referi e escrevi sobre Fantasia e sobre Fantasound, por vezes com alguma profundidade técnica, mas não havia tido oportunidade de assistir ao filme completo com a trilha original. Até que no ano 2000 eu saí do prédio da Capitol Records e, a caminho de casa, totalmente por acaso, passei bem na frente de um IMAX que iria apresentar Fantasia em sua versão original, inclusive som. Imediatamente parei e comprei ingressos para alguns dias e me fartei com o que vi e ouvi nos dias seguintes. Algo quase que inimaginável para ter sido criado nos anos 30. A foto da esquerda dá uma ideia do tamanho do Mickey. Abaixo dele estou eu e minha filha Roberta, que aparece em muitas fotos comigo porque ela é residente da Califórnia quase que desde sempre. E na foto da direita estou eu na entrada do IMAX. Portanto, essas são fotos que guardo com carinho como registro histórico desse momento sublime e mágico, uma experiência e tanto. Creio que o que disse acima é o suficiente para lhe mostrar por que as ideias de Disney atravessaram tantas décadas para se constituir nos alicerces firmíssimos da ponte que nos trouxe até onde estamos neste momento, através de uma larga e profícua avenida. Para escrever esse texto, fiz questão de me deslocar para Los Angeles, o que ocorreu em agosto de 2014. Escrevi tudo numa tacada só, enquanto fiquei sentado numa poltrona muito cômoda que foi especialmente instalada para mim no enorme terreno da Avenida Hyperion 2719. Por que precisamente nesse endereço? Porque nesse endereço foi o principal site e sede do estúdio dos irmãos Disney, isso de 1925 a 1940.
A foto da esquerda mostra a única réplica de uma das portas originais desse estúdio. Ela se encontra no California Adventure Park. A foto da direita reproduz o estúdio dos irmãos Disney, Walt e Roy, na ocasião. Aproveitando a viagem, fiz questão de tirar algumas outras fotos que mostram casas e uma vila. Tudo construído no estúdio da Avenida Hyperion 2719, sob orientação direta de Walt Disney. Para quê? Ele fez questão de mostrar para os desenhistas e animadores do genial Branca de Neve e os Sete Anões como queria que a casa dos anõezinhos se parecesse. O pequeno na foto da direita é meu neto, Lockford Soulby, reinando com sua máquina fotográfica. Branca de Neve foi totalmente criado e produzido nesse estúdio, pouco antes de Pinóquio e de Fantasia. Pois bem, agora que você sabe desse detalhe, não acredite o tremendo sucesso da alta fidelidade, em especial dos home theaters, a tecnologia de ponta, nem ao áudio e ao vídeo digitais ou à ciência do milênio. Tampouco aos conhecimentos absurdos alavancados com o pós-guerra e turbinados pela ciência da informação. Nem apenas a informática, ao progresso em curso ou às pesquisas que consomem dezenas de milhões de dólares. Nem a entidades futuristas lastreadas nos avanços da ciência multimídia. Tudo começou mesmo com a visão de um cérebro muito privilegiado que, desde que nasceu, viveu sempre muitas décadas adiante de seu próprio tempo, tanto na imaginação quanto na criação. Além disso, Disney sempre exibiu uma capacidade invejável de integrar ideias e materializar em sucesso uma coleção de conceitos inovadores e desafiantes. Ele costumava dizer que se podia sonhar com algo, então também podia realizar aquele sonho. O personagem mais importante dessa história é mesmo Walt Disney. Mas enquanto tudo isso rolava solto, Bill Hanson botava para quebrar, ajudando, como poucos, a desenvolver a indústria do rádio na América e no mundo. Amigos, grato por sua audiência e até nosso próximo papo.